Fui ao Rio de Janeiro com a missão de esclarecer o menor dúvida sobre a morte de Tim Lopes em 2002. Entrevistei com exclusividade o policial civil Daniel Gomes, que foi o responsável pela investigação do desaparecimento do repórter da Globo, e ele resolveu me contar um segredo que ele guardava há 23 anos. Isso imediatamente eu faço contato com a chefia de polícia e digo, recebi uma informação que eu classifico fidedigna e convoco o corpo de bombeiros e amanhã uma operação que nós vamos para a Pedra do Sapo. A verdade é que Daniel Gomes arriscou sua carreira na polícia para esclarecer esse bárbaro crime e somente agora ele resolveu contar toda a verdade. Entenda que na época dos fatos ele foi obrigado a esconder a estratégia que realizou para desvendar o crime, pois poderia ser punido e até perder o cargo dele na polícia. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime da morte de Tim Lopes, com uma revelação inédita e bombástica que foi guardada a 7 chaves todo esse tempo e agora foi revelada. O que os chefes do Comando Vermelho não imaginavam é que o tirocínio de um único policial civil vocacionado pudesse revelar toda a trama e colocá-los atrás das grades. Ô, Lordello, primeiro é um prazer estar aqui. Eu me sinto honrado. Eu que sou um profissional de polícia que me dizer que a gente vive tentando solucionar os conflitos da sociedade. Sim. Isso eu tenho feito. No caso específico do Tim Lopes, eu era chefe de investigação da 22ª Delegacia Policial. Bairro da Penha. Bairro da Penha. Né? Era eu o chefe, e meu subchefe era o comissário Fábio Neira, meu amigo, e nós administrávamos a delegacia. Mais de 23 anos se passaram e agora o policial civil Daniel Gomes quer contar toda a verdade sobre a apuração da morte de Tim Lopes. Esse dia, 3 de junho, citado... Quem esteve lá? Qual foi a notícia? Por volta de 11h30 da manhã, chega um advogado da Globo com um motorista da Globo. Tá. Que era o motorista que levou o Tim? E eles fazem a comunicação de que um repórter havia desaparecido, o Tim Lopes. Eu até conheci o Tim Lopes de reportagens anteriores, que quando eu chefiei a Ilha do Governador, o Tim Lopes foi lá fazer um trabalho de ouvir presos que haviam cometido crimes e tentar fazer aquela retrospectiva do por que ele praticou aquele crime, né? Era um repórter. E eles comunicaram, o Tim Lopes, por volta das 19 horas, saiu do Shopping Penha a pé, porque o Tim Lopes ele não tinha conhecimento de instalação da câmera de filmagem. O corpo de Tim Lopes somente foi encontrado e a família pôde fazer um enterro digno dele por causa da atuação de um policial civil carioca, que depois de brilhante trabalho de investigação, foi injustiçado. Tim Lopes estava desaparecido por vários dias após ir à favela da Vila Cruzeiro no dia 2 de junho de 2002. A cobrança e a pressão para encontro do repórter vivo ou morto era enorme. A polícia tinha feito várias tentativas, mas nada de localizar o repórter cinematográfico. Até agora não foi encontrado o corpo, então essa é a nossa prioridade máxima. Queremos que o corpo do Tim seja encontrado e queremos um esclarecimento sério da polícia com relação a este assunto. A morte do repórter Tim Lopes da Globo completou 23 anos. Por mais de 2 décadas, um segredo foi guardado a 7 chaves pelo policial civil Daniel Gomes, que foi o responsável pela investigação que prendeu Elias Maluco e seus comparsas que assassinaram brutalmente Tim Lopes. O comissário Daniel Gomes resolveu revelar somente agora qual foi a estratégia que o levou a conseguir encontrar o lugar exato onde os restos mortais queimados de Tim Lopes foram escondidos pelos bandidos do Comando Vermelho. Conseguimos coletar material importante para a feitura do exame de DNA e, consequentemente, pode declinar se efetivamente é a vítima ou não.
Olha, você tem que entender uma coisa muito importante. A lei do silêncio imperava naquela comunidade dominada pelo medo que era imposto pelos faccionados. A verdade é que ninguém da comunidade iria contar à polícia aonde Tim Lopes tinha sido enterrado. Mas vamos lá. O policial civil Daniel Gomes sabia da dificuldade que teria para encontrar o corpo de Tim Lopes. E se ele não encontrasse os restos mortais do repórter desaparecido, provavelmente o crime ficaria sem solução e a impunidade iria prevalecer mais uma vez. Daniel Gomes resolveu usar método investigativo não convencional e que não era legal. Ele colocou a sua carreira em risco na tentativa de esclarecer a morte de Tim Lopes. Foi coletar aqueles primeiros fragmentos e nós tomamos conhecimento de que na Vila Cruzeiro havia uma gruta denominada forno micro-ondas e nos dirigimos a esse forno micro-ondas. E ao chegar lá, inclusive, havia sinais de que um cadáver fumegava ainda. E a equipe policial entendeu que aquele cadáver seria o Tim Lopes. Ali foi feito o primeiro achado, foram coletados... Então, no mesmo dia 3, Mesmo dia 3 de junho de 2002, foram coletados... vocês chegaram no micro-ondas. Chegamos no micro-ondas. E aquilo ali trouxe já uma ideia de que seria o Tim Lopes. Mas a investigação, ela continuava paralelamente, né? E a posteriori... Para as pessoas saberem, Daniel, você encontrou ali o que foi arrecadado desses cadáveres ou cadáveres que você coletou? Foi arrecadado material genético para apuração de DNA. Foi arrecadado, existe até uma mandíbula agarrada a um pneu, né? Que eles colocaram pneus, mas no ato daquele recolhimento daquela ossada, nós também recebemos informação que aquele cadáver seria de um estuprador, que havia praticado um estupro naquela noite anterior e que havia sofrido aquela violência. Então, não seria, em tese, Tim Lopes? A princípio, mas para nós, toda aquela modalidade, todo aquele achado, se encaixava perfeitamente ao desaparecimento de Tim Lopes. Mas como a polícia trabalha com informação e tecnicamente, nós paralelamente continuamos a investigar o fato. Naquela época, em 2002, quanto tempo demorava o trabalho de DNA para saber se era ou não aqueles restos mortais, a mandíbula de Tim Lopes? Era demorado, mas justamente por envolver o Tim Lopes, eu me lembro que em uma semana nós já tínhamos o resultado. Que era negativo, que não era ele. Não era ele. Ou seja, depois, então, o desaparecimento dia 2 de junho de 2002, depois de uma semana, a esperança que teria esclarecido o crime, em tese, não era ele. Não era ele. E aí, qual foi a sua linha de investigação? Nós já vimos paralelamente investigando, concluímos que o Tim Lopes havia sido detido quando estaria em frente ao local denominado Boca de Fumo, né? E havia sido levado em veículo para outro local, porque na verdade o Morro do Alemão, Lodelo, é uma verdadeira cidade. Nós vimos agora diante desses, né? Ali tem 16 comunidades, ali é Canitá, Caixa d'Água. São dezenas de milhares de Sereno, pessoas. Nova Brasília, né? Pedra do Sapo. E ali tem lagoa, ali tem pedreira, ali tem mata. Então, e é um único comando, né? Na época, sob o comando de Elias Maluco. E a investigação ela continuava tentando coletar fragmentos. Só para esclarecer para o público, eu que sou da polícia, eu entendo o que ele falou, quero passar para você essa experiência. Quando o Daniel Gomes fala, não, a gente conseguiu informação. Informação é informante. Informação é aquela habilidade do policial civil em se embrenhar na comunidade, pessoas que às vezes conhecem e que eventualmente te passaram essa possibilidade que ele foi identificado na Vila Cruzeiro. E lá ele teria ido para aonde? Qual a informação que você levantou? Em diligência, nós conseguimos deter pessoas ligadas ao tráfico, né? E que realmente começaram a nos trazer os subsídios
de que ele havia sido flagrado ali por 2 traficantes, o André Capeta e o Boizinho, e dali eles teriam efetuado contato com o Elias Maluco, que era o líder, e o Elias teria mandado um carro com o traficante Primo, que veio ao local onde encontrou o Tim Lopes amarrado naquele beco em frente à boca de fumo, e tentaram acondicionar ele na mala desse carro. Ele esboçou reação, atiraram na perna dele, colocaram ele na mala do carro, onde foi encontrada uma impressão palmar na mala, que nós não pudemos confirmar que era dele, porque não há colheita de impressão palmar Sim. no nosso sistema de identificação. E ali ele teria sido levado Para um julgamento. para o julgamento. Julgamento. Só para a gente entender, porque isso é uma parte muito importante que eu contei no meu relato, mas eu preciso confirmar com o Daniel Gomes. Aonde estava Tim Lopes tentando capturar essas imagens? O que eu contei no meu vídeo anterior, que ele estava num bar tomando uma cerveja, quando alguém desconfiou que ele estava com uma mini câmera. Como é que descobriram? Ele foi reconhecido ou foi a mini câmera que ele cometeu algum equívoco e aquela luzinha piscando vermelha chamou a atenção de alguém? Isso é uma dúvida que ficou para a gente. A princípio, ele não foi reconhecido, né? O Tim Lopes, ele chegava, já era o terceiro dia que ele chegava e sentava em frente ao local denominado Boca de Fumo, que era em frente a esse bar. Ele ia no bar, pegava uma cerveja, sentava em frente, tinha um pilotis, tem uma igreja evangélica na rua C, dentro da favela, e ali ele ficava direcionado com a cintura para o lado da boca de fumo, visto a câmera posicionada. Aonde ele escondia isso? Essa Qual que era a câmera- técnica Essa dele? câmera ela era instalada por um operador da Rede Globo dentro do Shopping Penha, no dia que ele desapareceu, foi instalado. Ele não tinha gerência sobre esse material. Era dentro de uma pochete? Dentro de uma pochete. Isso. Então, uma pochete, tinha uma mini câmera. O que eu conto na história que eu pude levantar, você vai poder me ajudar, é que um jovem, um garoto, teria visto uma luzinha vermelha piscando. E isso chamou a atenção dele e ele foi chamar 2 traficantes para verificar. Como é que chegaram nele? Se ele não foi reconhecido como Tim Lopes, como é que chegaram nele como uma pessoa querendo filmar lá dentro? O Tim Lopes, ele, como eu te falei, era a terceira vez que ele ali estava, né? E nós até conseguimos uma imagem na câmera dele que foi recuperada a posteriori, e que um camarada sai do tráfico de droga e vem tentar, e pergunta para ele: o que você está fazendo aí? Ele diz: eu estou aqui já esperando uma rapa tal. E ele até utilizava drogas. O Tim Lopes há declarações nos autos de que ele comprava droga e utilizava até para que os traficantes não desconfiassem que ele não seria um usuário, né? E ele estava bebendo cerveja, então, quer dizer, ele ali chamou atenção realmente de alguma forma. Não há nos autos essa indicação de um menino. Entendi. Mas o Bruno Capeta e o Boizinho, que seriam os 2 traficantes chefes daquela Da Vila área, Cruzeiro. da Vila Cruzeiro, desconfiam deles e o abordam. Revistam ele. E acham a acham mini como. câmera. Aí, o que teria acontecido ali? Um interrogatório do Ali, crime. rapidamente interrogam ele e ligam para o Elias. E dizem: nós prendemos aqui um repórter filmando a boca. E aí o Elias disse: vou mandar um veículo buscar ele aí. E aí manda o primo, que era um jovem na época de 18 anos, que vem numa Fiat Palio e até a Vila Cruzeiro, que dista aí quase 3 quilômetros de distância. É perto. Por perto. dentro ali do Morro do Alemão. E ali o Tim Lopes já está num beco amarrado, como o primo Então, relatou. só para relembrar que você tinha contado, só para relembrar. Então, quando ele foi colocado dentro do carro, ele teria reagido, teria levado um tiro Tiro na perna. na perna, teria, parece que as mãos amarradas, e colocado dentro desse carro, e o primo leva ele para o Elias Maluco. Chegando lá, um repórter com uma mini câmera chega lá onde estava Elias Maluco. O que foi que aconteceu? Quando ele chega na Pedra do Sapo, tá o Elias Maluco, o Xuxa, o Zeu e o Ratinho. As 4 lideranças
o braço armado, que seria o Zeu. Presta atenção no Ratinho, que eu acho que o Daniel vai contar uma coisa muito Ratinho importante. Seria o mesmo homem que na filmagem anterior, que o Tim Lopes foi agraciado com o prêmio ESSO, foi preso por força daquela filmagem. Quando dizia, pode 3, pode 5. E ali o Tim Lopes foi agraciado, a Rede Globo premia ele na televisão e dá esse prêmio ESSO a ele pelaquela filmagem. Só que aquela filmagem levou à prisão do Ratinho, que ficou com essa mágoa e que o conhecia. Então o Ratinho foi preso, cumpriu parte da pena, ou fugiu, se beneficiou e voltou para o crime. Voltou para o crime. E nisso o Ratinho está lá, juntamente com os outros comparsas e o chefe Elias Maluco, chega um homem baleado, já torturado, amarrado, e o Ratinho reconhece o Tim Lopes. O André Capeta vai fazer a apresentação ao Elias, e aí o Ratinho disse, não, esse eu já conheço, esse é o Tim Lopes. Ali a identidade de Tim Lopes foi revelada. E o próprio Elias, a posteriori, ele relatou que ele perdeu o comando. Por quê? Porque o Ratinho ficou com uma sede de vingança no Tim Lopes. Que é uma bronca antiga. Então. Era uma bronca antiga. Entendeu? E isso causou realmente as tomadas de decisão ali, que na época até o próprio Comando Vermelho questionou o Elias Maluco sobre aquela decisão tomada. E ele disse, eu perdi o comando, porque o Ratinho disse que ia matá-lo. É importante a gente falar, historicamente, em 2002, nós tínhamos no Rio de Janeiro o Comando Vermelho. Em São Paulo, nem o PCC existia, que o PCC começou em São Paulo em 2003. Olha que curioso. Então nós tínhamos essa facção, que foi a primeira facção no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, chamado de Comando Vermelho. Bom, você acaba de falar que nós temos a figura central como chefe, o Elias Maluco, e daqui a pouco eu vou te contar o que aconteceu com o Elias Maluco, mas aí você tinha outros traficantes, o Ratinho, que já tinha sido preso por causa de uma filmagem anterior, e o que ficou decidido ali? Teve tribunal do júri? Teve alguma sentença? Teve alguma discussão? Ou já decidiram matar imediatamente? Ali o Ratinho já inicia imediatamente as agressões contra o Tim Lopes. Ele não se aguenta. Ele não se aguenta, inicia as agressões e ele começou a sofrer todo tipo de violência. E o Ratinho, de alguma forma, fala com o Zeu que ele desça naquela Fiat Palio que trouxe ele e vá à Avenida Itararé, num posto de gasolina, e compre combustível, porque ele ia matá-lo, ia cortar o seu corpo em pedaços, ia carbonizá-lo. E ali o Zeu desce com aquela Fiat, tem filmagem dele no posto de gasolina. Comprando combustível. Né? E enquanto isso ele vai sofrendo. Há indício até de que ele sofreu, tinha uma espada ninja lá que cortou seus ossos, inclusive os ossos foram encontrados, todos eles cortados em pedaços pequenos, né? Então ele sofreu uma série de violência. Daniel Gomes, é verdade que a gente conseguiu levantar na cena do crime, eu e minha equipe de investigadores, é que nesse processo de tortura não foi simplesmente uma morte, foi um processo de tortura muito grande e que teriam até pegado bituca de cigarro e colocado nos olhos dele. Nós não temos esse indicativo, até porque, face o corpo ter sido dilacerado, não restou essa prova. Mas eu acredito nas piores violências possíveis. Então ele foi torturado inicialmente? Torturado totalmente, sofreu os piores. O que mais me chama a atenção disso, Lordelo, se você permitir, é que pela cronologia da investigação, esses fatos teriam ocorrido por volta de 2 horas da madrugada. No mesmo dia, praticamente, no dia seguinte, no dia 3. No dia 3. E o grande problema ali foi que não houve comunicação prévia da Rede Globo. Ou seja, pela investigação, o motorista relata que o Tim Lopes saiu a pé do Shopping Penha, pegou a rua do Cajá, a pé, ele ia a pé porque ali dá para caminhar a pé. E marcava com o motorista, você vai me pegar às 10 horas da noite, na esquina da rua tal. E ali, às 10 horas, o motorista chegou ao local, e ele não saiu até a meia-noite. Fica aguardando. O motorista, preocupado, retornou à Rede Globo Televisão e comunicou à chefia, disse, o Tim Lopes não saiu até agora. E aí alguém, o Tim Lopes deve ter saído aí para beber uma cerveja e tal, e todo mundo foi para casa e descansou. Entendi.
No dia seguinte deu No desespero. dia seguinte até era um jogo da seleção brasileira, que ele estava na Copa do Mundo, e por volta de 11h30 há essa comunicação à 22ª Delegacia, por volta de 12h52 nós já estamos colhendo os primeiros detalhes no Alto do Morro. Eu, uma delegada, a doutora Alice, o Fábio Neira, que é o comissário, uma equipe de policiais, porque eu não faço nada sozinho, tem que ter uma equipe, né? Mas vamos voltar agora, então, a como foi... Então, na realidade, não houve nenhum tribunal do crime. Essa bronca do Ratinho já definiu, como você disse, o Elias Maluco, ele perde o comando, tendo em vista o nervoso que estava ali o Ratinho, e aí resolveram colocar ele no micro-ondas. Na verdade, não. Esse micro-ondas, ele confunde muito com a Vila Cruzeiro. Lá na Pedra do Sapo não havia micro-ondas. Tá. O que houve? Ele foi torturado, teve o corpo todo decepado e jogaram a gasolina e atearam fogo ali mesmo na Pedra do Sapo, Tá. né? E ali mesmo cavaram uma sepultura e aí ele foi, os restos mortais dele, a câmera da Rede Globo, a identificação da câmera foi encontrada durante os trabalhos policiais, né? Um filme foi encontrado ali. Então ali ele foi sepultado. Nós acreditamos. Para que, na realidade, a polícia não descobrisse a morte. Então, sempre que a polícia falava em investigação, falava em Vila Cruzeiro. Mas não foi na Vila Não Cruzeiro. foi na Vila Cruzeiro. Nós só conseguimos fazer essa conexão justamente através da prisão dos envolvidos. Na época, o primo resolveu colaborar com a polícia, ele teve até a pena atenuada, e ele relatou que ele foi lá, pegou o Tim Lopes, quem estava lá, quando chegou, que ele assistiu, que ele, inclusive, tentou evitar, e o próprio Elias chegou, ô garoto, sai da... Você não consegue olhar isso? Então o Elias perdeu ali o comando. Por que eu tomei conhecimento disso, Lodeiro? Se você me permitir, na época, eu fui chamado por advogados, no Ponto Zero, era uma prisão que existia de policiais, onde advogados estavam presos. E os advogados conseguiram me passar essa informação. Não adianta você procurar o Tim Lopes, porque ele está morto. Tanto que foi dada uma entrevista por mim dias depois da morte dele, dizendo que ele já estava morto. Você tinha certeza da morte antes de encontrar os restos mortais? Porque você, talvez, 1.200 diz que denúncias surgiram dizendo onde Tim Lopes estava sequestrado. E a gente já não perdia mais tempo com isso. Sim, porque é muita informação mentirosa. São informações que não condiziam à verdade. E os advogados disseram que o próprio Comando Vermelho mandou um recado a Elias. Elias, solta o Tim Lopes. E o Elias disse, eu não posso fazê-lo porque o Ratinho decidiu matá-lo. Matá-lo por quê? Porque ele fez a filmagem Feira das Drogas e voltou no mesmo reduto para fazer novas imagens. Então ali estava definido. A gente já sabia a definição, faltava prender os envolvidos. Não, e faltava, você não explicou ainda, Daniel, como que você chega nesse local aonde foi encontrado restos mortais do Tim Lopes e a polícia conseguiu provar que era ele morto. Como é que vocês chegaram nesse local? E essa história aí é inédita. Você é o primeiro que vai tomar conhecimento disso. Eu sei, a gente não conversou antes dessa entrevista. A minha curiosidade no avião hoje é saber esse fato. Por quê? Porque o Daniel Gomes acabou de falar que inicialmente foi localizado um local onde uma pessoa foi morta queimada, mas não era o Tim Lopes. Mas como que a Polícia Civil, através desse homem, através desse comissário, chega ao local, porque poderia ter acabado como Priscila Belfort, que até hoje não foi encontrada. Se não fosse uma atuação rápida do comissário Daniel Gomes e da sua equipe, nós poderíamos estar hoje falando, como eu falei já na cena do crime, no caso Priscila Belfort, que você não sabe se está morto ou se está vivo. E a família não consegue descansar. Bom, esse registro é muito importante aqui na cena do crime. Já te agradeço a exclusividade, mas como? Conte agora, então, para o público do Brasil, como você chega ao local onde foi encontrados os restos mortais de Tim Lopes. O Lordelo, um chefe de investigação de uma delegacia, ele tem toda a sua circunscrição palmeada, né? E eu, como chefe, eu tenho que ter contato com o mundo e com o submundo. Sim. Tanto que eu teria ido à prisão, tomar conhecimento através dos advogados de que o Tim Lopes estava morto porque o Elias perdera o comando por Ratinho.
Então tudo faltava, eram informes que faltava ser transformado em informação. Faltava consumar aquilo. E aí, quer dizer, a gente ali recebia, o governo federal ligava para a governadora Benedita, cobrando Sim. empenho Na solução. na solução. A governadora ligava para o secretário de Segurança Pública, que era um que meteu um balão em cima do Rio de Janeiro, Eu lá de lembro. Brasília, Roberto, alguma Sim, coisa. sim. E ele ligava para o chefe de polícia, o chefe de polícia ligava para o delegado da 22, que era o doutor, saudosa memória, Sérgio Falante, e ele vinha na minha sala, Daniel. E as suas costas pesando. Daniel, A sua costa pesando. A Rede Globo, cobrando todo dia, reportagens desmerecendo o trabalho policial, no sentido de que a polícia não conseguia dar conta daquele trabalho. E a gente ali, eu me lembro que um determinado dia, por volta de meia-noite, chegou preso à delegacia um elemento que ia ser apresentado como preso por tráfico de drogas. Esse é o fato exclusivo que você vai o fato contar. exclusivo. Vamos lá. Então, agora é o ponto importante, porque eu conversando por telefone com o Daniel Gomes, ele falou, olha, eu tenho um fato para te contar, que é um registro histórico. Eu acho muito importante, eu como escritor, o Daniel também como escritor, a gente traduz isso como a história brasileira envolvendo violência urbana. Por quê? Para que num futuro as pessoas inspiradas nessas histórias e nessas desgraças, a gente possa trazer para o Brasil uma luz de soluções de segurança que infelizmente não vem acontecendo. Bom, você estava na delegacia, peso nas costas, porque não se sabia ainda. Você sabia pela sua experiência, Tim Lopes está morto, mas o cadáver ou o resto mortal não existia. O que aconteceu? Então você mesmo relata. Quer dizer, um corpo encontrado num forno micro-ondas não era dele. Não era dele. Então já tinha essa decepção, né? E a polícia cobrada. E aí, por volta de meia-noite, a polícia militar chega com um preso, com alguns papelotes de cocaína, que seria autuado na época no artigo 12, né? Que era o tráfico de droga. Tinha sido preso justamente na Vila Cruzeiro. Vendedor ambulante de droga. E aí eu desço no xadrez e começo a interrogar esse preso. Eu junto com o meu chefe, o comissário Fábio Neiro, meu subchefe, e começamos a interrogar ele, e eu consegui colher dele dali. Ele disse, eu estava lá na Vila Cruzeiro, como estou lá, como fui preso lá agora, eu soube que um repórter foi detido, foi levado à presença do Elias Maluco, mas eu não sei precisar para o senhor aonde ele está. Agora, eu estou aqui preso. Diante dessa situação, eu não tenho como ajudar a polícia. Eu não quero colaborar. Seria isso. Ele falou, eu estou preso, vou colaborar para quê? Como é que eu consigo colaborar preso? Agora, se eu conseguir sair dessa situação, eu conseguiria me movimentar dentro da favela e descobrir tudo aquilo que o senhor necessita saber. E aí eu resolvi colocar isso em consulta aos Você acreditou Você acreditou com o seu tirocínio? Eu só acreditei por uma frase, que eu guardei essa frase a vida toda, e você que está assistindo vai guardar essa frase, né? Que ele disse a mim assim, eu digo, o que me garante que o que você me fala vai ser cumprido? Ele disse, palavra de bandido. E eu falei, bandido tem palavra? Ele falou, tem, porque no mundo do crime, a minha palavra vale a minha vida. Entendi. E ali esse cara me deu uma firmeza. Eu imediatamente subi. Só que ele estava preso. Ele estava preso. E ele queria colaborar solto. Consegui conversar com os policiais da época. E eles disseram, toda hora a gente entra ali, pega um traficante, um viciado, e está na mão do senhor. O senhor decidiu, sou o chefe da delegacia, e ali eu decidi que aquele camarada seria colocado imediatamente em liberdade. Certamente nem a autoridade policial toma conhecimento, mas eu assumi, certamente isso 20 anos são passados, a prescrição já ocorreu. Olha, é uma revelação importante do Daniel, que é um registro histórico, tá? Porque investigação, a gente fala de investigação raiz, aquela coisa antiga, da vontade do policial chegar num crime, que era um crime de grande repercussão, porque, é claro, um repórter premiado, né, a família querendo saber, o Brasil inteiro. Então, você resolveu acreditar nesse criminoso, falou, a partir dele, ele vai deixar de responder por isso, mas ele vai me ajudar.
E o que ele fez? Era a única vertente que eu tinha naquele momento. Porque sem informante não nós tem como conseguimos, esclarecer. na época, um telefone, colocamos crédito nesse telefone, demos a ele e o liberamos. E ele disse, em 24 horas eu vou fazer contato com o senhor e vou lhe comunicar o que eu apurei. Não, é impressionante essa história, porque eu fico me colocando no seu lugar. E é gozado isso. Quando você conversa com o preso sozinho, tete a tete, dá para perceber quando o preso está mentindo e quando o preso está falando a verdade. Porque esse rapaz, esse preso, esse traficante, ele conta uma história pro comissário e ele poderia ter ido embora de lá, pegado o celular e jogado fora. Mas ele teve palavra. Teve palavra e isso me marcou muito. Não, é muito interessante porque não tinha ficado claro no script que eu fiz, no primeiro roteiro, como que vocês tinham chegado naquele local, porque é muito grande. É um local distinto totalmente. Sim, sim. Né? Agora eu estou curioso. Agora eu fiquei muito curioso, porque isso é uma história pura que nós estamos vivenciando. Está aqui, pessoal, ó. Parte dessa história está aqui, nesses 3 volumes. E aí? Ele leva o telefone. Em que aconteceu em 24 horas? E aí ele me liga no outro dia, por volta de 10 horas da noite, e diz, ó, o senhor está procurando o Tim Lopes totalmente no local errado. O corpo do Tim Lopes está na Pedra do Sapo. Pedra do Sapo. Quando o senhor começar a subir a Pedra do Sapo, o senhor vai ver uma quadra esportiva e tem várias pedras ali. E o senhor vai ver, inclusive, uma pedra, marcas de cutelo, onde foram cortados os ossos do Tim Lopes. Né? Então ele levantou e foi lá ver. Foi lá ver. E ao lado, o senhor vai ver que existe um terreno. Naquele terreno foi feito o sepultamento dos restos mortais do Tim Lopes. É o que eu posso contribuir com o senhor. Se você me perguntar o nome desse preso, eu não sei, porque não me interessou. Na verdade, o que me interessou foi... Era esclarecer o crime. E isso, imediatamente, eu faço contato com a chefia de polícia e digo, ó, recebi uma informação que eu classifico fidedigna e convoco o corpo de bombeiros e amanhã uma operação que nós vamos para a Pedra do Sapo. E no outro dia, pela manhã, nós estamos na Pedra do Sapo com todo... Só para o pessoal, daqui a pouco a gente vai voltar, que a Pedra do Sapo é mais importante, mas eu queria só para o meu internauta entender, Vila Cruzeiro, aí tem a Grota e a Pedra do Sapo. Qual a distância disso? Só para a gente ter uma ideia, só para vocês entenderem por onde circulou o Tim Lopes. Eu classifico que da Vila Cruzeiro à Pedra do Sapo, você tem em termos de 3 quilômetros. 3 quilômetros. Caminhando por dentro da comunidade. Tá. Ali são 16 subfavelas. E eu acredito até que o Tim Lopes jamais imaginou que onde ele fez a primeira filmagem na Nova Brasília fosse do mesmo comando da Vila Cruzeiro. Sim. Que são distantes. Sim. Né? E isso levou ele, talvez, a voltar lá para fazer essa filmagem, só que ali era um único comando, por isso que chama-se complexo. Né? Ali tem várias comunidades sob um único comando, com gerentes diferentes. Sim. E é uma verdadeira organização criminosa. Né? E foi o que nós conseguimos. E como foi essa operação, corpo de bombeiro, policiais, peritos, para chegar para vocês se encontrarem? Foi fácil encontrar? Foi difícil encontrar? Pelo indicativo que o informante deu, né, exatamente ao subir, verificamos a quadra de esporte. Houve, a princípio, uma troca de tiro, porque ali havia contenção, mas nós imediatamente estabilizamos o terreno. Fomos com o batalhão Core, na época, né, acho que era a SINAP, na época, era um comando da polícia. E nós conseguimos estabilizar o terreno e ali começamos os bombeiros a cavarem, verificarem o local onde havia terra revolvida. E minutos depois, não demorou muito, 5, 10 minutos depois, alguém gritou que tinha encontrado indícios de que haviam ossos ali. E ao cavar, encontramos uma placa de identificação da Rede Globo de televisão que era presa... Porque quando coloca fogo, é nítido ver que tinham colocado fogo naquele local. A pedra tinha lá suas marcações Sim. de cutelo que mostrava o que o informante havia dito, né? E ali, ao começar a cavar, encontramos filmes da microcâmera, encontramos a microcâmera, encontramos uma placa de identificação e ossos
E daqueles ossos ali, Pequenos, né? Coisa... nós conseguimos encontrar um osso, eu me lembro até da bacia, que havia mais um pouco de material genético possível a que fosse encaminhado ao DNA. Imediatamente aquilo foi periciado, a perita Graça, né? Que na época era a nossa perita, porque o serviço pericial ficava na própria 22ª delegacia, então nos acompanhava, e ali nós conseguimos, todos aqueles policiais, localizar aquilo foi encaminhado ao exame de DNA, e uma semana depois, rapidamente, veio o resultado positivando, até porque foi encaminhado à mãe do Tim Lopes e familiares, Fazer o para DNA. que fosse feito o material padrão, para que fosse confirmado, e ali se confirmou os restos mortais. Encontrando até o crucifixo do Tim Lopes, né? Que era uma guia que ele usava. Então ali realmente foi uma sensação de alívio, né? Eu me lembro que dali mesmo eu fiz uma ligação ao chefe de polícia, dizendo que nós tínhamos encontrado indícios Que seria ele. que seria o Tim Lopes, né? E isso reverberou na imprensa até internacional, né? Isso foi uma vitória da Polícia do Rio, Sim. porque após o DNA começou-se a projetar o sepultamento do Tim Lopes, Sim. porque a sociedade queria que o Tim Lopes fosse Sim. sepultado. Então aqueles restos mortais foram levados ao IML, foi confeccionado um caixão e houve o sepultamento do Tim Lopes. Certidão de óbito, necrópsia, tudo Lá no direitinho. Jardim da Saudade, com o helicóptero, jogando pétalas de rosa, foi cumprido todo o rito para que ele fosse sepultado e a polícia pudesse dar a resposta de que os restos mortais dele foi encontrado. A região da Vila Cruzeiro, onde Tim Lopes desapareceu em 2 de junho de 2002, é uma comunidade carioca de enorme extensão territorial. Em toda essa área dominada pelo Comando Vermelho, rege a chamada Lei do Silêncio, ou seja, ninguém colabora com a Polícia Civil para esclarecimento de crimes ocorridos dentro dessa comunidade. Se alguém se atrevesse a ajudar a polícia e a facção descobrisse, todo mundo sabe que a sentença seria de morte no micro-ondas. A Polícia Civil sabia que Tim Lopes havia sido descoberto no interior da Vila Cruzeiro e que provavelmente ele estaria morto. Mas enquanto não se acha o corpo, não podemos falar em homicídio, e sim, se tratava-se apenas em desaparecimento. E olha, veja o caso da Priscila Belfort, que desapareceu em 9 de janeiro de 2004, após sair para almoçar no centro do Rio, e nunca mais foi encontrada. Até hoje ela é tida como desaparecida e todo mundo sabe que ela foi morta. E olha, se você quiser conhecer toda a investigação do caso da Priscila Belfort, estou colocando um card aqui em cima, pois eu fiz um vídeo especial. Depois que o Daniel Gomes esclarece o crime, descobre os restos mortais, o Tim Lopes, felizmente, para a família, pôde enterrar. Esse profissional de polícia ele é obrigado a fazer um relatório, porque tudo isso vai para o inquérito policial, que depois vai para o Ministério Público e vai para a Justiça. E uma frase que ele coloca no final do relatório trouxe sérios problemas para ele. Ele foi criticado, mesmo esclarecendo um crime que poderia hoje ser um crime insolúvel. É verdade. O que diz, o que você escreveu nesse relatório que te trouxe muita chateação e problema? O relatório ele traduz o que o investigador apurou, a autoridade policial, que em cima desse primeiro relatório vai fazer o relatório definitivo. Definitivo e mandar para o Ministério Público. Então, primeira coisa que nós apuramos, que Tim Lopes não foi à Vila Cruzeiro filmar o tráfico de drogas e o baile funk e a prostituição de menores. Ele foi lá filmar o forte armamento e o tráfico de drogas que existia. E aí eu digo aqui no meu relatório que acredita esse sindicante, com base na investigação, que com o primeiro trabalho denominado Feira das Drogas, Tim Lopes, sendo agraciado com o prêmio ESSO, tornou a sua imagem pública. E desta feita, no afã de efetuar melhores imagens dos traficantes, colocou muito perto do perigo, não vislumbrando a diferença da emoção para a razão, fato que ocasionou a sua detenção e morte. Ou seja, ele, no afã de colher aquelas imagens,
ele não pressentiu o risco que corria, até porque não seria de responsabilidade dele descobrir quem seria o chefe geral do Morro do Sim. Alemão ali naquela época, né? E aí, por causa disso, ele sofreu essa violência. Isso aliado a toda a narrativa de que ele foi levado à presença de Elias Maluco, foi reconhecido pelo Ratinho, pela filmagem anterior. Agora, você coloca uma hora que eu li sobre que você fala em emoção e razão, que é um outro ponto que eu acho que foi o ponto crucial, que esse homem foi crucificado na própria polícia. Porque, na verdade, existia uma emoção aí. O Tim Lopes teve uma vez uma repórter que me parou e falou: o senhor, quando falar do Tim Lopes, o senhor tinha que dobrar a sua língua, né? Me pararam na rua depois de ter sido afastado por um jornal nacional, na época comandado pelo William Bonner, né? De 7 minutos que eles me desclassificam, eu sou levado à Corregedoria Geral Unificada. Então, aí é importante explicar. Entenda uma coisa. O Daniel Gomes, ele faz o relatório. E no relatório, ele coloca o seguinte, ele dá a opinião dele como polícia, uma opinião que o Tim Lopes não deveria ter ido naquele local porque ele se colocou em risco. Ou seja, o Daniel faz uma crítica ao Tim Lopes, que era um homem que tinha morrido nessas circunstâncias que você sabe. Isso, o que redundou para você como profissional de polícia? O que aconteceu imediatamente quando o seu relatório caiu nas mãos da imprensa? O relatório, na sexta-feira, foi entregue à Justiça. E na própria sexta-feira à noite, o governo do Estado, pressionado pela Rede Globo, emite uma nota exonerando a minha função de chefe de investigação e exonerando o delegado titular da 22ª. Que era o doutor Falante. É, doutor Falante. E isso na sexta-feira, né? Eu fui ao Palácio Guanabara de posse desse relatório para mostrar que, na verdade, não era aquilo que a Rede Globo dizia assim: o investigador diz que o repórter foi culpado pela própria morte. Até hoje tem gente que me pergunta isso. Você quis dizer isso ou não? Eu não digo isso, eu digo nas apurações que ele chegava ali como se tivesse sentado de frente para o mar ali e tomando a sua cerveja e filmando aquilo. Você acha que ele não mediu o risco que ele estava Ele não correndo? mediu o risco. O que eu respondi para essa repórter que me falou que o Tim Lopes teria que dobrar a língua? Eu respondi para ela: por que a Rede Globo nunca mandou o Tim Lopes entregar o prêmio Oscar nos Estados Unidos? Porque o Tim Lopes só servia para fazer matéria perigosa. O Tim Lopes fazia matéria de ir na zona, levantar prostituição, de dar propina a Polícia Rodoviária Federal na época para ser incriminada a Polícia Rodoviária Federal. Era a especialidade dele. Era matérias perigosas. Se o navio estivesse afundando, mandavam o Tim Lopes ir para cobrir o afundamento do navio. Então eu digo isso, porque ele chega ali, vê aqueles traficantes passando com um fuzil, que há imagens. Sim. E ele certamente fica por ali até que ele é abordado pelo André Capeta e pelo Boizinho, e ali ele é descoberto o material, é comunicado o Elias. E ali foi. Mas, Daniel, vamos lá. Para a gente concluir essa parte, o que foi que você sofreu? Você falou que perdeu o seu posto na 22ª Delegacia. Você foi processado pela Corregedoria? A Corregedoria abriu um procedimento que durou 2 anos. Eu me lembro até hoje que eu fui à presença do Corregedor-Geral, que era o doutor Aldinei Peixoto, um desembargador aposentado, e ele chegou lá e me fez uma pergunta. Eu queria perguntar para o senhor por que o senhor emitiu um parecer de ordem pessoal na investigação. Eu digo: eu não emito parecer de ordem pessoal. Eu emito um parecer técnico com base na investigação. E eu tenho legitimidade do Estado, não do senhor corregedor, não do chefe de polícia, não do governador, não do secretário de segurança. Quer dizer, o Estado me concede essa autorização de, com uma carteira, uma arma, um distintivo, responsável pela investigação do desaparecimento e morte de Lopes, emitir um relatório baseado no que eu apurei. E essa corregedoria, esse processo, você foi punido, não foi punido? O que aconteceu? Não foi, até porque na segunda-feira subsequente, o Ministério Público recebeu a denúncia, denunciou a todos. Eu recebi um elogio da juíza do primeiro Tribunal do Júri, dizendo que o trabalho era perfeito,
e somente houve a condenação por conta do trabalho de investigação efetuado, e eu imediatamente juntei isso à corregedoria. Corregedoria. E eu digo, eu quero ver o que vocês vão fazer agora. Sim. E se você me... Você teve medo de ser punido? Não. Eu te confesso que eu tinha tanta garantia de que o que eu estava fazendo era legítimo, que eu virei para o corregedor e falei assim, o SUASC, o relatório, porque a governadora na época deu uma nota dizendo assim, vou mandar buscar o inquérito de volta. E aí o Ministério Público rechaçou, dizendo negativo. O governador não tem autoridade sobre inquérito policial. Sim. Então, quer dizer, eu tinha certeza do tempo. Eu falei com o corregedor, se o senhor acha que o relatório é irregular, rasga, tira ele dos autos. Sim. Ele falou, não posso fazer isso. Eu digo, o senhor não pode fazer. Já estava juntado, é já estava juntado. É legítimo. Bom, e você teve alguma punição em relação a isso? Não, pelo contrário, ainda recebi na época 10 pontos para promoção, né? A polícia te apoiou, então, nesse A caso? polícia não me apoiou, a polícia ficou omissa, né? A polícia ficou calada, até porque a pressão política era muito grande, Mas não te puniu? mas não me puniu. Só perdeu o cargo na época, na 22? E no final até pedi ao chefe de polícia na época, ele disse, Daniel, o que você quer? Eu digo, eu quero de volta a chefia da 22ª Delegacia. Sim. E no final do ano houve a mudança do governo Benedita para outro governo, e nessa mudança publicou no boletim o meu retorno. Você voltou? Voltei à 22ª Delegacia. Com mérito, com mérito. Assumi e fiquei ali mais um período, até que depois, por naturalidade, fui transferido. Vamos lá. História da Polícia Carioca, caso Tim Lopes, um dos casos mais emblemáticos. E no meu canal, um caso que deu mais visualização, porque todo mundo queria saber. Tem um detalhe importante. Da sua investigação, quantas pessoas foram detidas, apontadas e condenadas? 9 pessoas foram apontadas como participantes, todos eles condenados. Todos eles. A pena maior foi a do Elias Maluf, que até acabou se matando na prisão, né? Eu vou falar, quero falar disso daqui a pouquinho. Então, 9 pessoas que eram criminosos conhecidos nessa área do Rio, pessoas perigosas, todos foram condenados. Quais as penas, mais ou menos? O Elias, por exemplo, foi condenado a 26 anos, foi a maior pena. Sim. O primo, que foi o que colaborou, foi condenado a 16 anos, foi a menor pena. Sim. Mas as penas média foi 20, 22. E é importante dizer que naquela época as penas eram menores, essas penas eram altíssimas naquela época. Verdade. Hoje as penas todas do Código Penal, elas foram aumentadas, depois veio o crime hediondo. Então vamos lá. O trabalho desse profissional de polícia é tirocínio, consegue esclarecer o crime, a polícia aponta 9 culpados, o Ministério Público aceita e essas pessoas foram condenadas. Parabéns pelo trabalho. Eu queria que você me contasse uma particularidade que nós estamos falando aqui, 2002, 2003, que é o que durou esse inquérito, esse processo. Só que em 2020 o Elias Maluco estava preso e um dos motivos era esse inquérito policial. E o Elias Maluco foi encontrado morto na cela, foi isso? Foi isso, e eu acredito. Porque o que aconteceu? Ele foi encontrado morto ou mataram ele? Não, eu acredito que ele se matou, porque o Elias Maluco não conseguia progredir. Que ele estava já 18 anos preso. Não, o Elias foi quase 20 anos. Preso. O problema do Elias é que toda vez que falavam que o Elias ia progredir do regime, havia uma pressão jurídica e política para que algum mandado de prisão fosse expedido contra ele, alguma investigação, e com isso atrapalhasse a progressão dele. Eu acho até que ele deveria cumprir a pena na integralidade. Sim. Mas ele, como eu te falei, ele caiu em desgraça no Comando Vermelho. Tanto que na prisão do Elias Maluco, ele na verdade, ele se entrega, ele vem e chama o policial e diz, me prende que eu sou Elias Maluco. Sim. Porque ele já não tinha mais como... Estava cercado. Cercou o Morro do Alemão. E... Entenda uma coisa, depois que ele consegue extrair desse informante a informação, encontra o cadáver, e aí houve uma caçada contra o Elias Maluco. O Elias Maluco era o homem a ser preso no Rio e ele não teve como fugir. A gente mostrou a prisão dele lá no primeiro vídeo aqui do canal, você pode assistir a prisão dele, mas aqui eu quero contar a história do Daniel. Agora, para a gente finalizar, Daniel Gomes, quase 40 anos de polícia, eu sei que você sofreu muito com o que te aconteceu
em relação ao desagravo que teve a emissora, a própria governadora Benedita na época. Se você tivesse hoje que fazer aquele relatório, você faria da mesma maneira ou você omitiria aquele parágrafo? Ô, Lordelo, eu faria exatamente igual, como traduzo até em livros que escrevi, né? Eu lancei o livro Manual de Homicídio e eu relato o relatório, relato o elogio da juíza. Eu faria exatamente igual, não arredaria um pé. Eu me lembro até que na época a população me parava na rua e dizia: se o senhor não tiver onde trabalhar, eu arrumo um emprego para o senhor. Porque quando você, no Jornal das 11, em rede nacional, eu fui capa do jornal O Dia. Você diz que um policial foi exonerado, dá a impressão que ele foi para a rua. Sim, sim. Né? Então eu digo na academia de polícia dando aula aos alunos, ó, eu era para andar tomando psicotrópico, mas graças a Deus eu sou um vitorioso. Né? Porque quiseram realmente... Porque você foi do céu ao inferno. É. E até hoje, o caso Tim Lopes é citado por autoridades como um caso, uma solução de um caso que trouxe uma resposta. Não, e volto a repetir, o caso Priscila Belfort no Rio, a polícia carioca é muito criticada. A polícia fez, e infelizmente não se chegou à autoria, porque não é fácil, o policial não tem bola de cristal. Olha, o Daniel guarda, isso aqui é uma grande relíquia, tá? Depois eu vou pedir para o Daniel a cópia do relatório dele, tá? E eu vou disponibilizar para você, na cena do crime. Você vai ler o relatório do Daniel Gomes, você vai ler. E a decisão vai ser sua. Se você achou que, olha, Daniel, você exagerou, você não deveria ter emitido essa opinião. Ou se você vai concordar com o que fez o Daniel Alves. Mas muito acima do que um parágrafo de um relatório extenso foi a habilidade de um profissional de polícia civil em chegar as autorias, que são 9 pessoas condenadas, e principalmente o conforto da família de poder enterrar o ente querido. Olha, você acaba de saber toda a verdade de como o comissário Daniel Gomes conseguiu descobrir o local exato onde os restos mortais de Tim Lopes foi escondido. Fica aqui o meu agradecimento ao comissário Daniel Gomes pela confiança em meu trabalho e me dando a oportunidade de poder levar ao público a investigação completa que ele fez, para que fique nos anais da história policial brasileira. Posso dizer que o policial civil Daniel Gomes é um profissional vocacionado. Ele transpira a profissão 24 horas por dia. Ele tem quase 40 anos de polícia civil e não quer se aposentar. Eu queria dizer à sociedade que o trabalho policial, eu me orgulho muito, né? Eu digo na academia que se abrisse a inscrição hoje, eu faria a inscrição novamente. Né? E no meu livro, eu trago, inclusive, tem a cópia do relatório, né? Os livros que eu escrevi, são 4 livros. O Manual de Homicídio, ele tem a cópia do relatório, tem o elogio da juíza do primeiro tribunal do júri, né? Então, quer dizer, eu fui muito transparente nisso, como sempre fui. E acho que o policial ele tem a força do papel de escrever. Mesmo sofrendo represálias, ele deve, né, falar a verdade, né? Independente do que as pessoas querem omitir, independente do que... Mas a sociedade reconhece. Até hoje... E se você quer ser policial, então eu preciso te apresentar o Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória para concursos policiais em todo o Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do Professor Oliver já foram aprovados para cargos e concursos da PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Federal e muito mais. E além dos cursos para você entrar para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, pós-graduação e o importante EJA, para quem está precisando concluir os seus estudos, tudo isso de forma legalizada. Então, para realizar o seu sonho, acesse o site ou escaneie o QR Code aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. O Daniel é escritor de vários livros, ele também dá aula para policiais que estão começando a carreira e já ministrou palestra até para a Polícia Americana. Parabéns, Daniel Gomes, por sua trajetória inspiradora
na Polícia Civil Carioca. Daniel, esse caso, ele foi um divisor de águas na sua vida, mas se você não tivesse soltado esse pequeno traficante e o crime não fosse esclarecido, como é que estaria você hoje? Certamente o fato seria desgastante, né? A polícia certamente não tinha tido a mesma história. Na época até o chefe de polícia era o Dr. Zaqueu Teixeira, que hoje até é político, é vice-prefeito de uma cidade, e todos hoje festejam, não a morte do Tim Lopes, mas essa solução, né? Sim, sim. Que foi um marco. Que é a Inclusive, função o da tráfico polícia. de drogas. O tráfico de drogas passou a entender de que o repórter deve ser preservado, porque na época o próprio Elias foi questionado: por que você matou o cara, rapaz? Então, quer dizer, a própria criminalidade, ela entendeu que houve um excesso ali. Ele disse: eu perdi o comando. Sim. Né? O Ratinho ainda está vivo. Ratinho é seu desafeto. É um desafeto. Eu entrego ele na mão do Criador e vou vivendo aí. Falou tudo? Tudo. Eu cortei alguma coisa? Não. Agradeço. Essa era a proposta no canal Na Cena do Crime. A gente quer falar a verdade, nada mais que a verdade. E no final, a decisão é sua. Obrigado pela entrevista. Abraço. Prazer, meu irmão. Bom, agora eu gostaria de saber de você que me assiste o seguinte: o que você achou do trabalho do policial civil Daniel Gomes, que esclareceu totalmente o crime brutal praticado pelo Comando Vermelho? Você acha que ele agiu corretamente ao soltar um vendedor de drogas para poder esclarecer um crime maior e de interesse de toda a coletividade? Olha, estou aguardando ansioso seus comentários, fechado? E para a gente terminar esse roteiro com chave de ouro, só falta mesmo você se inscrever no canal Na Cena do Crime. E já aproveita também e dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha esse importante vídeo com seus amigos que gostam de consumir True Crimes com riqueza de detalhes.